Olá, meu nome é Rafael Meira e eu te ajudo a dominar o cavaquinho através de 12 choros. Isso, um repertório de 12 choros. Tá, beleza. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre sobre como você ganhar tempo, certo? Como você ganhar tempo para estudar. Bom, talvez aí você perca muito tempo indo para o trabalho, você perca tempo esperando fila, talvez você perca tempo esperando alguém, alguma pessoa, né? Tipo, sei lá, tá esperando seu filho sair da escola, talvez você está esperando no semáforo, né? No trânsito. Talvez você tenha aí algumas situações, tenta achar aí alguma situação na sua vida que você fala assim, cara, nossa, tô perdendo tempo aqui, né? E, e daí você começa a procurar esses momentos para fazer o tempo para você, certo? É muito interessante isso. Eu tenho um amigo, o apelido dele é Negão, né? O Lucas. Ele é guitarrista, né? E a gente estudou lá no Conservatório de Tatuí junto. Assim, não junto, né? Na mesma classe, né? Na mesma turma, né? Mas no mesmo conservatório, moramos lá no mesmo, na mesma época, tocamos junto, nos apresentamos juntos, né? E eu vou contar a história dele aqui. Ele é de Sertãozinho, né? Até um abraço aí pra quem é dessa região, né? Essa região é bem quente mesmo, né? Ribeirão Preto ali. E a galera lá, tem uma galera muito boa lá do choro. Uns amigos bem que me ajudaram muito. E ainda me ajuda assim, porque eu sempre vejo coisas deles assim e me inspira, né? O que eles veem. E o Negão, né? Ele viajava de Sertãozinho, né? Eu não sei muito bem o caminho que ele fazia. Se ele pegava de Sertãozinho a Ribeirão Preto, Piracicaba, Piracicaba, Tatuí, certo? O que eu sei é que, bom, quando eu vinha de São Carlos, eu pegava o ônibus de São Carlos, parava em Rio Claro, Piracicaba. Aí Piracicaba passava em, se não me engano, nossa, ia passando em Tietê, Serquilho, depois parava em Tatuí, se não me engano era esse o trajeto. Então a gente demorava bastante, eu lembro que para vir de São Carlos dava aí umas 4 horas. Ele vinha de lá de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, e demorava, se não me engano, 6 horas em média, né? Em média. Porque a galera entra no ônibus, a galera sobe no ônibus. E ele me ensinou uma coisa muito legal. Um dia eu fui na casa dele, onde ele morava, e tinha um, um objeto engraçado lá, né? Que eu falei, poxa vida, né? Que ideia bacana. E depois eu acabei usando isso com os meus colegas, né? E, e eu vi assim nele que ele aproveitava o tempo, né? Ele conhece muito assim o braço da guitarra, né? E é muito interessante. Para dominar um instrumento, você basicamente conhecer o instrumento é algo fantástico assim. Você vai descobrindo. Só que não é, por exemplo, vou fazer uma aula lá com o professor e em um mês eu vou descobrir isso nas aulas. Você tem que procurar tempo, certo? Você tem que criar essas oportunidades. Então, criar oportunidade. Eu estou falando isso para você criar as suas oportunidades. Pensa aí, se possível você anota, né, aonde que você poderia ganhar tempo ou aonde você está perdendo tempo. Que você fala assim, pô, tô na fila do supermercado. Pô, se a gente for calcular aí, tem vários estudos que falam aonde você perde mais tempo. Por exemplo, aqui na Europa a gente perde em média 1 hora no trânsito por dia, ou seja, 1 hora. 1 hora ali é, nossa, quanto que vale 1 hora para você, né? Então
tem outras cidades, sei lá, São Paulo, você deve ter cálculos mais precisos, né? Mas quando eu ia para São Paulo, meu irmão, era assim, eu demorava mais para fazer o trajeto de São Paulo até Guarulhos, que era muito próximo, né? De assim, eu falo, quando eu ia para a universidade lá, eu pegava da Barra Funda até Armênia até Guarulhos, né? Era um trajeto, se for ver, relativamente curto, né? Não sei bem ao certo quantos quilômetros, mas eu demorava mais para fazer esse trajeto dentro de São Paulo, eu demorava em média 2 horas para fazer esse trajeto, sendo que eu chegava em São Paulo, do interior, eu fazia em 2 horas, ou até menos, né? De ônibus também. Então, eu aprendi também que eu tinha que aproveitar esse tempo. Então, eu, eu, eu penso nisso. Onde é que você pode aproveitar o tempo? Aproveitar as oportunidades, né? E que não pode perder tempo, né? Imagina, você aí no semáforo e você consegue fazer isso, tá? Não é para arrumar desculpa, né? Você não precisa arrumar desculpa. Ah, mas tá no semáforo, por exemplo. Ah, o cara pode dar uma buzinada lá. Não, você não vai fazer num semáforo, por exemplo, que você sabe que vai abrir lá em 30 segundos. Sei lá, porque você fala assim, não, se eu demorar muito aqui, o carro de trás vai buzinar e, né, você tem que tomar cuidado, né? Não estou aconselhando você a pegar o celular, a aproveitar do tempo e gerar risco. Não é isso que eu quero te falar. Mas às vezes é possível, às vezes você tem uma oportunidade que você poderia ter ali 1 minuto talvez, ou 1 minuto e meio, 5 minutos, né? Numa fila, por exemplo, sei lá, você está na fila do supermercado. Fila do supermercado. Você vai lá e na fila do supermercado você tem 2 pessoas na sua frente. Então você pode aproveitar daquele momento, né? Você pode aproveitar daquele momento para estudar cavaquinho. Ah, mas e aí, Rafael? Eu quero dominar o cavaquinho, mas como é que eu vou dominar o cavaquinho sendo que eu não tô com o cavaquinho na mão? Cara, ou se você é mulher, né? Não sei se você é mulher, está assistindo, né, esse vídeo, você tem que ter em mente que você não precisa estar com o cavaquinho na mão para você aprender. Você precisa assimilar algumas coisas na sua cabeça para que depois você aplique no instrumento. E isso daí é uma grande sacada. Isso é algo que se a gente pensasse antes, a gente ganharia muito mais tempo. Por quê? A hora que você está com o instrumento é aquela hora que você tem que ter o maior rendimento possível, certo? Mas quando você não consegue estar com o instrumento a todo tempo, o que você faz? Você tem que adequar as possibilidades. Se for ver, você tem que pensar, estruturar como é que você vai fazer para aplicar aquilo no instrumento. E é muito interessante isso, né? E aproveitar as oportunidades, né? Tipo, pode ser na espera da fila do ônibus, pode ser dentro do ônibus, dentro do metrô, né? Tem muita gente que eu já escutei assim, que lê muitos livros dentro do metrô, né? E a cada pausa ali, tá, pega um livro. E aproveitar das situações. Aproveitar das situações. E por que, né, que eu tô falando isso? Porque você tem que pensar todo dia no seu instrumento, né? Todo dia no cavaquinho. Você não vai, claro, se você não tocar todo dia, não tiver a oportunidade de tocar todo dia, você pelo menos tem que pensar todo dia em alguma coisa para te fazer evoluir no instrumento, certo? Então, pensando nisso, né, a gente precisa
construir aí, você precisa estudar, articular onde é que você pode ganhar esse tempo. Eu tô falando tudo isso, tá parecendo que eu tô enrolando você, mas pensa mesmo aonde você pode fazer isso, tá? São nessas oportunidades que você vai aprender. E o meu amigo Lucas, lá o negão, ele tinha um braço de guitarra. É isso mesmo, ele tinha um braço de guitarra. Era só o braço. Era só o braço. Né? É claro que é um luxo você ter um braço de guitarra. Né? Não sei onde que ele arranjou o braço. Podia ser que ele tinha uma guitarra velha ou ele achou um pedaço de madeira, um braço velho lá de guitarra no lixo, sei lá. Pode acontecer várias situações, né? Você não... Tá, mas pensar um cavaquinho. Você não vai pegar um braço do cavaquinho e vai andar com um braço de cavaquinho no bolso, né? Tipo, não cabe, né? Não dá certo, né? Mas é possível você adaptar, né? Quando eu dava aula para criança, eu fazia isso, mais ou menos, né? Tá vendo aqui, ó? Um papelão, certo? Já peguei um papelão, esse é meio molão, né? Fazer com folha sulfite, certo? Com folha sulfite. E é muito interessante, porque com esse pedaço aqui, ó, tô falando que você vai andar em todo lugar, mas sei lá, você tá de blusa lá, você pode colocar aqui, talvez você não esteja de blusa, né? Talvez a região que você mora não seja uma região fria, né? Mas, sei lá, é algo que você pode, por exemplo, se você estiver no carro, você pode colocar lá no porta-objeto, deixar do lado do banco, né? Um papelão, né? Papelão assim, né? Claro, você pode melhorar ele, né? Você pode fazer aí seu material, né? Você pode pensar no acabamento bonitinho. Capricha para que você possa entender como é que você pode melhorar isso, né? Esse material é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta de trabalho. Pensa que isso daqui pode ser o seu cavaquinho, né? Mas na verdade o interessante disso tudo é porque você não vai estar com o cavaquinho na mão, você deve estar falando assim, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Rafael, não é a mesma coisa, não. Porém, o nosso entendimento aqui, ó, nosso cérebro e os nossos nervos, os nossos tendões, eles são todos conectados. E tem uma coisa que chama memória muscular, e essa questão da memória muscular, ela é muito importante para você dominar o cavaquinho, né? E pensando nisso, você vai pegar o seu papelão e se você não sabe, né, se você não sabe o nome das notas aí do cavaquinho, você vai ter que escrever, óbvio, né? Não tem que fazer, você vai ter que escrever o nome das notas do cavaquinho, né? Mas se você, por exemplo, só sabe as cordas do cavaquinho, a gente às vezes pode não saber nada. Então, se você sabe só o nome das cordas soltas do cavaquinho, faz o primeiro protótipo aqui, o primeiro modelo, pensando na corda solta, nas cordas soltas. Então você pensa começando sei lá, você pode começar da quarta, né? Da quarta do Ré, depois da terceira, o Sol, o Si e o Ré. Ah, beleza, né? Isso eu já sei. Então você pode dar uma implementada, você pode colocar aí as notas naturais do cavaquinho. Você fala assim, as notas naturais eu já sei no cavaquinho. Então agora eu posso, sei lá, você pode falar assim, agora só vou pensar nas notas, nos acidentes aí, sustenidos, né? Beleza. Até a quinta casa do cavaquinho, né? Então, sei lá, você pode ser criativo de acordo com o seu nível de aprendizado, aí, no seu nível de conhecimento no cavaquinho, você adapta isso, você ganha tempo, certo? Você ganha muito tempo com isso. Você vai perder... Eu fiz aqui agora, eu demorei acho que uns 5 minutos. 5 minutos para eu achar um pedacinho de papelão, para eu cortar. Aí eu achei uma caneta, procurei uma caneta. E risquei aqui. Risquei mesmo sem régua. Eu fiz muito simples, né? Mas você pode fazer melhor. Vou mostrar aqui como eu fiz. Fiz assim, ó. Certo? Aqui a pestana, né?
Daí eu coloquei, por exemplo, as notas naturais aqui até a terceira casa, né? Então eu resolvi desse jeito. Resolvi desse jeito. Eu falei, bom, esse daqui vai ser o meu molde, eu vou usar ele essa semana aqui, porque essa semana aqui tá muito corrida pra mim. Eu vou retomar essa técnica, certo? Então, você pega aí o seu protótipo, aí seu braço do cavaquinho. Olha só, o meu eu fiz largo, porque meu cavaquinho ele é um pouquinho mais largo do que o convencional, do que os cavaquinhos convencionais, certo? Mas tenta fazer algo bonitinho para você enxergar, né? Aqui, você está vendo, eu fiz ele de ponta cabeça, né? Mas aí o que acontece? Como eu fiz ele de ponta cabeça, eu optei por fazer desse jeito, tá? Para eu enxergar. Então, eu vou estar lá na fila. Eu vou fazer aqui, por exemplo, o Ré, o Mi. Vou fazer o Ré e o Mi. Ré, Mi, Fá. Olha, Ré, Mi, Fá. Sol, Lá. Si, Do, Ré, Mi, Fá. Né? Acabou o espaço aqui do celular, tive que parar. Vamos lá, retomando. Então, você pega aí a sua colinha, pode ser sua cola, né? Ó, tá de ponta cabeça, mas por que tá de ponta cabeça? É para você conseguir ler o que está escrito, né? A nota que está escrito, olha. Interessante, né? Ó, você pega e para você não vai estar de ponta cabeça, certo? Mas para o outro, se o outro estiver olhando o que você vai estar fazendo, aí você nem se preocupe, você está lá fazendo seu estudo, tá? E isso daqui é interessante, ó, você pode fazer os pontos, né? Aqui as marcações que o cavaquinho tem na quinta casa, na sétima casa, na nona e na 12ª. Se você não estiver contente ainda, você pode usar cores diferentes, né, para fazer as anotações. Por exemplo, você pode colocar, se você lê tablatura, né? Se você tem dificuldade em visualizar casa 1, 2, 3, 4, 5, ou se você acha melhor, você pode ir lá escrever, né? O 0, vou fazer de ponta cabeça, cara. Pode escrever o 0, o 1, casa 1, essa caneta não tá pegando. Mas pode fazer a casa 0, casa 1, casa 2, casa 3, né? Só um exemplo, né? Você pode ir aí fazendo de acordo com a sua dificuldade, né? De acordo com a sua necessidade também, certo? Aí você pode fazer, engraçado, você pode fazer muita coisa aqui. Na verdade, você pode fazer tudo, né? Você pode tocar uma melodia. Se você sabe tocar uma melodia, você pode, para não esquecer aquela melodia, você coloca lá, dá uma segurada assim, né? Como se fosse o cavaquinho e ó. E toca lá, né? E quando você faz isso, no tempo que você tem de sobra, você ganha muito tempo. Porque quando você pegar o instrumento, você não vai ter esquecido a música. Então, quantas vezes a gente não esquece um trecho de uma música? Quantas vezes a gente não esquece aquela parte da música? Então, esse método aqui, essa forma de fazer, de pensar, ela é muito rica, certo? Você pode fazer troca de acordes. Às vezes você vai estar lá com o cavaquinho e o cavaquinho ele cansa. Às vezes, se você está começando, o dedo vai doer, lógico, né? Então, aqui o dedo não dói, mas você faz o movimento, certo? Você faz o movimento. E você treina o movimento, né? Dos acordes, a troca de acordes, né? Você entende onde é que você vai colocar os dedos 1, 2, 3 e 4, né? Qual é a casa, qual é a corda, né? E isso é maravilhoso, porque você tem um recurso aqui barato, né? Porque tipo, você tem que gastar o seu dinheiro com aquilo que interessa para você, com aquilo que você precisa, né? Por exemplo, sei lá, você tem que aplicar bem o seu dinheiro, né? Eu acredito assim, né? Se eu tenho um dinheirinho lá, eu penso nisso. Eu não vou, né? Não vou, né, gastar com qualquer coisa, né? Então, mais uma coisa que seja importante, né? Então, super econômico, ecológico, né? Ecológico,
né, papelão. Se depois você precisar reciclar o papelão, você joga lá no lugar de reciclar e você recicla, né? A pessoa aí, você vai estar até ajudando outra pessoa, né? Não, o papelão é muito barato mesmo, né? O papel. Então, uma caneta aí, você faz isso daqui, olha, nem sei, acho que com um recurso que você até tem aí gratuitamente na sua casa, né? Uma caneta, uma régua, né? E só isso, né? Então, você pode aí ganhar horas, se você contabilizar isso. Vamos pensar aí que todo dia você tem 1 hora que você perderia. Você coloca isso, coloca aí, hein, cara. Nossa, isso é legal, hein? Coloca aí, escreve aí, por exemplo, o número de horas ou minutos que você teria. Aí você coloca por dia. Então vamos pensar aí, vamos pensar em 1 hora para arredondar, 30 horas no mês. Você faz essa conta aí, no ano, quanto que dá, né? Quanto que dá? 300 horas, 360 horas de cavaquinho. Vamos pensar se fosse horas de voo, né? Horas de voo seria um curso. Quantas horas de voo você teria no curso aí, né? Pensa nisso, é muito interessante, tá? E dá pra você treinar os acordes, dá pra você treinar aquilo que você sabe, certo? Você pode ganhar tempo. Nossa, eu tive uma outra ideia aqui, olha só que genial, né? Se você já tem um repertório, por exemplo, de choro, né? Se você conhece aí os playbacks, né? Que tem no canal, eu tenho um monte de playback no canal. Você pode colocar o playback no canal. No meu canal aí, se você não tem ele baixado, né? E você pode treinar. E com isso você vai estar pegando, você vai estar treinando muita coisa. Você vai estar treinando a melodia, certo? Você vai estar treinando também uma coisa que é muito interessante, a questão da afinação, né? Porque o playback ele está afinado, né? Ele está na altura, no diapasão. Então, com esse método aqui, você vai estar treinando também a sua memória ali da afinação sua, né? Você vai estar pensando a nota, mas não vai estar com o instrumento na mão. E isso é outra sacada, outra coisa assim que realmente você pode ganhar aí muita percepção musical. Eu tô falando isso, mas parece que não, mas tenta fazer isso. Aí, por exemplo, pode acontecer de você esquecer, né? Porque não é relativamente pequeno, né? Você andar com um negócio desse. Você andar com um negócio desse no bolso, né? Com uma régua, né? Você pode perder ele, né? E se caso você perder, uma coisa interessante é você ir memorizando. Eu acredito que você consegue memorizando isso. Então, se você já tiver memorizado algumas das casas do cavaquinho, né? Talvez você já tenha isso, né, na mente. Você pode pegar e esqueceu lá num dia. E o que você faz? Você tá de mão abanando, né? Poxa vida, né? Tô sem minha cola de cavaquinho lá que o Rafael falou. Ai, não tem como estudar. Opa, mas calma aí, você tem as notas do braço do cavaquinho memorizado na cabeça. Aí você fala assim, não, mas eu quero dominar esse cavaquinho aí, né? Eu quero dominar o cavaquinho, tem hoje. Pô, tô perdendo tempo aqui parado nessa fila ou nesse trânsito. Aí você pega e faz assim, ó. Arregaça as mangas, literalmente, né? E ó, pensa no invisível, né? Você fala assim, vou montar aqui, ó, os acordes. E ré, mi, fá, sol, lá, si, do. E vai parecer ainda mais loucura. Mas olha, você pode fazer isso. Você pode. E com o áudio, se você tiver um foninho de ouvido lá, né? Se você não estiver dirigindo, eu aconselho mais, né? Se você não estiver dirigindo, é melhor que você faça isso. Caso você estiver dirigindo, eu aconselho você a evitar um pouco, né? Ou fazer realmente quando a coisa está parada, quando o trânsito não vai mesmo, está parado, né? Para você gerar segurança aí para você e para as outras pessoas que estão também dirigindo.
certo? Então, isso era o que eu tinha, assim, para dizer, assim, relacionado a ganhar o tempo, né? Você ganha tempo, né? Então pensa nisso, muito interessante.